Bem-vindos à série de vídeos Entendendo as Leis de Kirchhoff, parte 1. Encadeamento de diferenças de potenciais. Como motivação para o entendimento da lei das malhas de Kirchhoff, vamos considerar um circuito qualquer, que aqui está representado como essa placa de circuito impresso. E nesse circuito qualquer, vamos considerar alguns nodos. Por exemplo, esse contato elétrico aqui, vamos identificar como nodo 0. Este outro nodo, vamos marcar como nodo 1. E assim sucessivamente, vamos marcar até o nodo N. Agora vamos assumir que num determinado instante, a diferença de potencial entre o nodo 1 e o nodo 0 seja V1. A diferença de potencial entre o nodo 2 e o nodo 1 seja V2. E assim sucessivamente, até a diferença de potencial Vn entre o nodo N e o nodo N-1. O que nós descrevemos é o encadeamento de diferenças de potenciais, onde essa tensão V1 é a diferença de potencial entre o nó 1 e o nó 0. A tensão V2, a diferença de potencial entre o nó 2 e o nó 1. A tensão V3 entre o nó 3 e o nó 2 e assim sucessivamente. Muito bem, vamos utilizar essa representação esquemática para ilustrar uma situação geral em que nós temos uma sequência encadeada de diferenças de potenciais e desejamos saber qual é a diferença de potencial total resultante. Para exemplificar a sistemática de cálculo, vamos começar com um exemplo simples, em que nós dispomos de duas baterias de 1,5 V e desejamos calcular a tensão resultante quando as colocamos em série. Para responder essa questão, vamos representar esse arranjo de baterias na forma de um esquemático, considerando que o potencial elétrico neste ponto seja P0, neste ponto P1 e neste ponto P2. Considerando que a diferença de potencial na bateria é de 1,5 volts, podemos afirmar que o potencial 1 está 1,5 volts acima do potencial 0. Isso é, P1 igual a P0 mais 1,5. Através do raciocínio análogo, chegaremos à conclusão que P2 igual a P1 mais 1,5 volts. Se nesta fórmula nós substituirmos o valor de P1 pelo valor apresentado nesta fórmula, chegaremos à conclusão que P2 é igual a P0 mais 1,5 mais 1,5. Isso é, P2 igual a P0 mais 3. Pronto! Agora temos todos os elementos necessários para calcular a tensão resultante quando colocamos duas baterias em série. Esse valor será a diferença de potencial entre este ponto e este ponto. Isto é, essa tensão será calculada como P2 menos P0. Se substituirmos este valor de P2 por esse valor de P2 calculado anteriormente, P0 mais 3, chegaremos à conclusão que a tensão resultante é igual a P0 mais 3 menos P0. Isso é, a tensão resultante será igual a 3. Muito bem. Vejamos agora um segundo exemplo numérico, no qual existe uma sequência encadeada de diferenças de potenciais num circuito com diversos componentes distintos. O nosso objetivo é calcular o valor Vs de tensão de saída. Para tanto, vamos começar identificando este nó como nó A, este nó como nó B, nó C, nó D e nó E. Agora vamos assumir que o potencial elétrico no nó A seja PA. Como a diferença de potencial
entre o nó B e o nó A é de 24 volts, teremos que o potencial elétrico no nó B é igual a PA mais 24. Como a diferença de potencial entre o nó B e o nó C é de 4 volts, o potencial PC será igual a PB menos 4, isso é, PC igual a PA mais 20. Utilizando o raciocínio análogo, chegaremos à conclusão que o potencial no nó D será PD igual a PA mais 18,7. E no nó E, o potencial será PE igual a PA mais 18. Consequentemente, a diferença de potencial entre PE e PA será Vs igual a 18 volts. Encerra-se aqui este vídeo, no qual abordamos as sequências encadeadas de diferenças de potenciais. Assista o próximo vídeo da série, no qual será apresentada a lei das malhas.